Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM, de volta por aqui. O nosso assunto hoje é Sargento Getúlio, do João Ubaldo Ribeiro. E agora chegamos aqui aos finalmente da história, uma história que tem muita morte, né? E eu separei aqui um trecho para ler, que eu acho muito interessante o jeito como o João Ubaldo Ribeiro fala sobre a morte e como ele nos explica como um sujeito morre. Então aqui, ó. Tem quem diga que a morte é calma, tem quem diga que dá até paz, como um descanso. Só se for depois, porque na hora o sofrente arregala as vistas e se segura no que achar, como quem se segura na vida, e se revira e range os dentes, e levanta a cabeça, e puxa o ar, e busca a conversa, e espia os lados, e fica retado porque todo mundo não está indo com ele, e arrocheia os beiços, e faz que se senta, e se esfrega em tudo, e se baba, e se bate dos lados, e olha duro pras pessoas, Terror da dá morte, gofadas. Então o ritmo que ele dá é um ritmo realmente, sabe, da pessoa que tá morrendo, sabe? E ele fala no final, a hora de cada um é a hora de cada um, mas ninguém gosta de ir, isso é conversa de padre. A descrição é muito fantástico. a gente que ele ritmo, conta, né? E a forma, ele vai, olha, uma descrição. Não tem, como é que ele fala? Não tem gueguê nem gagagá. São os regionalismos que ele usa também. Lê, Camila, pra gente, tu separou uma parte aí cheia de... A parte dos sinônimos, eu não consegui achar aqui, mas tem uma parte que eu até tinha dobrado a página, mas não era bem essa. Mas só pra vocês terem uma ideia, assim, Ok, eu acho complicado essa linguagem e eu me bati muito, assim, sinceramente. Mas ela não deixa de ser rica, tu entende? Mas ele fala coisas assim, bicho ruim, mucuim, sabe? Às vezes ele faz uma saraivada desses xingamentos, assim, e aí tu fica pensando, meu Deus. Ou ele coloca N onde não tem, que às vezes tu fica, às vezes a palavra até é simples, mas ela foi escrita de uma maneira errada, a gente, né, tem que fixar bem, assim, pra conseguir compreender. Ele tem uma implicância com o baiano, né? Tem, bem forte mesmo, fica bem marcado, no caso do Sargento Getúlio. Cabra frouxíssimo, sem dúvidas baiano, magro, sem sustância, devia de chorar assim, de fraqueza. Tipo, olha só que coisa, quando ele tá falando de um comunista aqui, porque teve um ataque a um jornal, ele tá contando essa história, uma história passada. E aí, por isso que ele falou aquele lance dos comunistas que eu disse antes lá. Mas lendo hoje o livro, tem cheio de preconceitos aqui. Sim, com certeza. Não só, claro, com figuras regionais, mas com a mulher também. O jeito como ele observa a mulher. Mulher, pra ele, tem que ficar em casa, cuidando dos filhos. Não pode falar nada. Então, é uma forma, assim, claro. Daí tu vê também o recorte do tempo também, né? Como aquilo, naquela época, era natural, era normal. O Calbina quer também falar uma parte? Na verdade, o hiperlink que eu fiz mais é para fazer uma relação com a música, que lá pelas tantas, no meio do livro, lá na página 87, eu peguei uma frase que me chamou muita atenção, que é assim, também reforça esse caráter macho dele aí, né? Mas assim, falando, pode ser o que quiser, em mim não pega nada, eu sou eu e Nicuri é o diabo. Nicuri é o diabo, uma música então que o Raul Seixas, em 83, muito provavelmente baseado aí no livro, ou talvez estou eu conjecturando aqui, tem no disco Carimbador Maluco, né? Que aí me chamou a atenção, eu sou eu, Nicuri é o diabo, mas querendo reforçar essa questão que ele vai até o fim, as últimas consequências, nele não pega nada, porque ele é o Getúlio dos Santos Bezerra. E outra coisa, ele explica, meu pai era brabo, meu avô era brabo, no sertão não tem ninguém mais brabo do que eu. Eita, macho. Macho enterra macho. De vez em quando também. Aí a hora você vai separar uma parte? A parte que eu separei, que eu gosto, daquela que não mude, eu já comentei, mas eu acho muito genial também o final, né, do livro, porque se a gente comentou que vai dessa maneira ininterrupta, e o final do livro, a gente pode contar? Pode. Sim. Pode. Não tem ponto, né, porque o que acontece, gente? O Getúlio morre. E o final é muito engraçado, assim, engraçado, né? Olha só, é uma morte, não. Mas, na verdade, de como ele vai colocando essas palavras, curioso, assim, né? É curioso, assim, porque não tem como entender muito bem, né? Essa parte final ali, ó. Vida eu, sou eu e vou, e quem foi, ai, mi, em alarã, geiramur, chaiei, eu vou e cumpro e faço e... É assim que termina. E acabou. E acabou. E sem ponto final, né? Então, assim, realmente, naquela de engatar a primeira, segue até o final, mas aí fica sem essa... O Getúlio naquela... Porque o que a gente espera depois da morte também, né? Pois é. O Getúlio, nessa questão, sabe, de levar o preso, ele chega, né, no local onde ele deveria estar, mas, né, não deveria ter chegado... de um barco, né?
não deveria ter chegado até lá, né? E ele imagina, não só aquela família que a gente falou, mas imagina o próprio exército que o ajudaria naquele momento, né? Então, ele imagina até destacamentos e pessoas e figuras. Tudo, claro, um grande devaneio dele, Sim. até que ele consegue falar com o mandante, né? E o mandante, quando ele fala, não consegue entender se, na verdade, ele tá falando mesmo com o sujeito ou se é a imaginação dele. Que pode ser também imaginação. Ele pode, na verdade, nem ter chegado a conversar com o chefão, mas o chefão disse pra ele, olha, a gente tentou te avisar várias vezes que não era pra tu ter feito a missão até o final. Eu acho que é mais o que eu diria pra É. ele se eu o encontrasse, Sim. né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse final, acho que é meio assim, é ele pensando nesse frenesi aí, desse encerramento. E o Sargento Getúlio, né, como a gente meio que até falou aqui rapidamente, ele depois, em 83, ele foi adaptado para o cinema. Lima Duarte faz o papel do Sargento Getúlio, muito bem, inclusive, meio que Quito em Gramado. Há uns 3 anos, mais ou menos, né, na 41ª edição do Festival de Gramado, teve uma homenagem pro filme, depois dos 30 anos que ele foi ganhador, então, de prêmios por lá. Um belo trabalho, inclusive, muito bem baseado no livro, e tem uma narração enorme no filme. Quando tu vê o filme, tu vê uma narração que, claro, né, tem tudo a ver com E utilizando o fluxo de consciência. E já em do- entrevista eu vi o próprio Hermano Viana comentando que o João Baldo gostava muito da adaptação para o cinema, né? Então eu tive a oportunidade de assistir alguns trechos, assim, e realmente eles eram bem fiéis ao livro. Não sei se o filme inteiro porque eu não consegui assistir ele inteiro, mas a gente consegue enxergar ali no Lima Duarte bem esse sargento, assim, esse Getúlio aí com Esse todas as machão, né? características, assim, do machão, do mato mesmo, E né? o padre é ótimo, no filme o padre é também. muito bem adaptado também, É uma né? figura bem curiosa no livro aí. Tem poucos personagens, se a gente for pensar, né? E centrais tem o preso, que também curiosamente não chega a ser nomeado, e lógico, Sargento Getúlio. O resto são satélites, né? Daqui a pouco o Amaro, a gente falou da Luzinete, o Nestor e o padre, né? O padre é uma figura bem pitoresca. Assim, E o próprio preso, como eu comentei, na minha leitura, eu imaginava que ele fosse se definhando, assim, né? Porque imagina, lá no início, arrancarem os dentes da frente dele. Eu já imaginei aquela sangueira derramada, aquilo, e de como ele... E se ele era meio fino, ele deveria estar bem vestido, e depois aquilo se tornando um maltrapilho. Ele ficou E sem realmente no comer filme um mostra tempo, né? isso. Enfim, imagina Sim, todo o ele- processo. Ele mesmo, isso. Ou sem se barbear também era uma coisa. O jeito de, tô percebendo que ele não tá nem querendo se barbear, né? Acho que no Esse fim das sujeito deve estar contas- bem mal. Sim, isso mesmo. Ele mesmo que se dá conta, pô, o cara não deve estar nada bem. Mas eu acho legal, assim, já que colocamos então como terminou o fim então, do Sargento Getúlio, mas pegando um gancho lá do que a gente falou no primeiro bloco, como que ele, um anti-herói, o Getúlio, no caso, um anti-herói, um matador de aluguel e tal, mas ele acaba sendo uma ferramenta do João Ubaldo Ribeiro para fazer uma crítica não ao... Por mais que ele tenha uma postura, como eu falei, de matador e tal, mas não é ele o foco da crítica. Ele é uma ferramenta que o João Ubaldo, o escritor, utilizou para fazer toda uma crítica em relação a diversas coisas que a gente perpassou aqui no programa, que é a questão política, que ele sabia, ele era aferrado àquela questão que ele tinha, que esse dilema dele, que foi até o fim de levar o prisioneiro lá mesmo, passando pela contra-proposta de ter sido feita, né, de voltar soltar o prisioneiro. Mas essa crítica de que ele não sabia a questão política, como é que funcionava, não se adaptava a esse jogo político, esse novo momento. Tem a questão da crítica à alienação, a questão de crítica, daqui a pouco, currais eleitorais, e aí eu volto a citar o contexto onde foi lançado esse livro e tal, né? Eu acho que através do Sargento Getúlio ele foi uma ferramenta do escritor para fazer uma crítica bem mais ampla, no caso, né? Vamos agora com os nossos apontamentos finais já, estamos encerrando já o nosso bloco. Vanessa Ores, começa contigo. Bom, então, aí, como a gente comentou, né, desde o início, essa narrativa que se apoia aí nesse personagem central, que tem toda essa parte do monólogo que se coloca numa dialética muito grande. Aí tem momentos, então, que ele é muito forte, outros momentos que ele tem uma fragilidade imensa, ou ele é corajoso, ou ele é um pouco covarde. Enfim, eu acho que é bem interessante a gente até entrar nesses devaneios tudo, mas a gente precisa ter todo esse
desprendimento mesmo, essa vontade mesmo de mergulhar a fundo na proposta. Então, se a pessoa está com vontade disso e de conhecer, com certeza vale a pena a leitura e a gente com certeza acaba recomendando. Acho que depois de toda a discussão que a gente faz do livro, a gente acaba gostando mais do livro, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência, mas depois que a gente vai conhecendo mais ou se dando conta de certos pontos que talvez a gente não tinha ficado tão claro, mas a gente vai conseguindo se envolver mais com a obra e acabar gostando mais da obra, então. Mas eu acho importante as pessoas conhecerem com certeza, porque é um grande escritor, é uma grande obra e por isso já valeria a pena. Calbi? Não à toa é um clássico, acho que sim, vale sem dúvida a imersão, ele precisa um pouco tem que comprar a ideia, para ler o livro ele é um pouco denso, tem uma narrativa que a gente já falou um pouco fragmentada aí, mas vale muito a pena, e isso que a Ioris comentou, uma das coisas legais aqui do clube, que tu acaba pegando percepções dos colegas, dos outros, que acabam enriquecendo até a visão que tu fez sobre esse livro. Obra fundamental, bem bacana, vale a pena investir um tempo, investir uma hora assim para dar uma lida, vale muito a pena. Algumas horas, né? Algumas horas. Olha, eu investi um mês, pra falar a verdade, Calbi. Foi um tanto quanto duro. Mas é o que eu digo, assim, eu acho que você tem que realmente ter vontade de ler o livro, porque ele não é uma obra fácil, ele tem todos esses entraves aí de linguagem, ou mesmo da forma como o autor vai conduzindo esse livro, né? Porque para mim ele é um livro mais rico da metade pro fim, né? Que é quando, para mim, rola essa mudança mesmo na personalidade do Sargento Getúlio. E é aquilo, eu acho que se as pessoas optarem por uma leitura autônoma, tem que ter bastante vontade e saber que é uma leitura árdua. E eu acho que para os professores aí de literatura fica esse grande desafio de como trabalhar essa obra nos dias de hoje, enfim. Sim, até a gente tinha comentado antes também, né? Será que a obra, ela realmente muda do meio pro final, ou se nós, como leitores, nos acostumamos e o cérebro dá aquele... Sim. Aquela girada, Restart, assim, e daí tu começa a compreender mais. Eu acho que um pouco dos dois também, né, nessa questão. Gostei do livro, ele realmente é complicado, mas a gente já falou algumas vezes, aqui até no Clube do Livro mesmo, quando a gente pega uns livros mais difíceis, que o desafio é grande, mas quando o desafio é grande também, quando tu chega até o final, a recompensa é maior. Então, eu acho que esse livro, depois de conversar com vocês também aqui no clube, espero que os telespectadores e ouvintes também tenham curtido o nosso bate-papo aqui, a gente começa também a ter mais linha, né, para puxar, para entender algumas coisas do livro, ter mais, sabe, então, ferramentas para poder entender tudo que o João Baldo tenta dizer aqui no livro, e acho que se a gente for fazer uma releitura daqui a 10 anos, a gente vai pegar muito mais coisas também, que cada leitura eu acho que sempre traz mais realmente bagagem pro leitor. Eu acho que é uma grande bagagem que a gente conseguiu fazer lendo esse Sargento Getúlio do João Ubaldo Ribeiro. Eu já tinha lido antes o João Ubaldo, já que ele é A Casa dos Budas Ditosos, que é um livro de uma série, né, de pecados capitais. Totalmente diferente o livro, né? Um livro até que pode ser meio complicado até para pessoas mais pudicas, talvez, porque é um livro cheio de sexo e de personagens muito sexuais também, né? Mas é um livro também super interessante. Recomendo, João Baldo Ribeiro, um dos nossos grandes autores que nos deixou, né, há pouco tempo. Então tá fechando nosso Clube do Livro aqui. Vanessa Ores, Calbi Scarpato, Camila Keu. Valeu. Muito obrigada, até a próxima. E até o próximo Clube do Livro, então, aqui na Unicinos FM, na TV Unicinos também. Semana que vem tem mais. Grande abraço.